leitura de forma uníssona, e todos em uma só voz, lendo esses poucos versículos. Então diz assim a palavra do nosso Deus: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Espera um pouquinho. Pulou lá. Isso, vamos lá. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este se chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. E deu o nome do homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Amém. Pai querido, nós temos anseio de ouvir a Tua voz, anseio de ouvir o Senhor falar em nossos corações. Por isso, ó Pai, nossa oração nessa hora é que o Senhor esteja falando mais uma vez nesse momento de culto às nossas vidas e aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém, Pai. Irmãos, relacionamento entre homem e mulher. Entre homem e mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. E aí ele toma uma resolução dentro desse parâmetro. Qual foi a resolução que ele tomou? Far-lhe-ei uma que tem qual característica? Que seja idônea. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Em nosso tempo, nós temos vivido cada dia mais uma inversão de valores. Uma inversão de valores de forma intensa e constante. De forma intensa e constante. E é interessante observar esse conceito que está sendo passado como verdade em nosso tempo, porque esses conceitos vão assumindo de uma forma ou de outra uma verdade que não é a verdade de Deus para nossas vidas. E quando eu falo isso, já estou pontuando realmente que essa inversão de valores não é algo de Deus. Não é algo de Deus. Não é algo de Deus. Eu ouvi ontem um irmão, de forma a contar uma historinha, que em um certo congresso de tratar de relacionamento conjugal, disse que a pessoa que estava cuidando dos casais ali, o preletor, falou o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte. Estava cada casal um do lado do outro, e falou: vamos fazer os homens que as mulheres mandam nele, por favor, vão para aquela sala. Aí diz que todos os homens que ali estavam levantou e foi para uma outra sala, apenas um ficou ali. E aí aquele que parou lá ficou olhando assim, né, tipo, um ficou ali, e ele todo esperançoso, né, no coração dele, parou e falou: mas por que você ficou aí? Não, porque minha esposa mandou. Porque minha esposa mandou eu ficar aqui. É de forma engraçada, né? Mas é uma verdade que muitas vezes está acontecendo. Talvez você já tenha escutado uma frase o seguinte: o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço, né? O homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. E o homem só vira a cabeça para onde a mulher quer, né? Isso que está sendo direcionado, passado nesse diálogo, nessa conversa. E percebe que de uma forma muito sutil, nós vamos invertendo aquilo que Deus planejou para nós. Porque Deus deu uma auxiliadora para o homem. Por que Deus deu uma auxiliadora para o homem? Você já pensou nisso? Por que Deus deu uma auxiliadora? Deus não deu uma que
que fosse competir com o homem. Deus não deu alguém que fosse substituir o homem. Deus não deu alguém que ia tomar o lugar do homem, mas Ele deu uma auxiliadora, porque o homem precisava de auxílio no seu trabalho, no seu papel. E auxiliadora é aquela que é submissão, está sobre a mesma missão do homem. A mesma missão do homem. Mas o que nós vemos hoje no cotidiano nosso? É que você, mulher, pode mandar no seu marido. É que você, homem, tem que estar submisso à tua mulher. Mas isso é uma inversão de valores. Não é assim que Deus planejou. Não é assim que Deus quer. Não é assim que Deus tem cuidado para que a igreja do Senhor Jesus pregue e viva nesse tempo. Nós estamos vivendo um tempo onde os valores são invertidos, onde aquele que deveria mandar está sendo mandado, ou aquela que deveria auxiliar está querendo tomar o papel de mandar. E esse mandar não é mandar por imposição, mas é mandar por reconhecer qual é o papel de cada um. É a mesma coisa na igreja, nós não temos hierarquia de poder. O pastor vale mais, o presbítero vale menos, o diácono vale um pouco menos, e aquele que é membro não vale quase nada. Isso não existe. Isso não existe. Todos têm o mesmo valor diante de Deus. O pastor também é um servo de Deus, assim como você também é. E o sustento que você recebe vem de Deus, assim como o sustento que o pastor recebe também vem de Deus. Deus usa fontes diferentes, é verdade. Mas como usa fontes diferentes para todos nós praticamente. Alguém trabalha na mesma empresa que o outro aqui, aí sim é a mesma fonte que Deus usa para prover. Mas o que você está querendo falar com isso, pastor? Estou falando que falar com isso, que no casamento, nós temos papel diferente, mas valor igual. Quando nós entendemos o nosso papel biblicamente, entendemos a nossa missão biblicamente, e nós vamos viver felizes no lar. Aquela que você dorme não é a tua inimiga. Aquele que você dorme não é o teu inimigo. Pelo contrário, são parceiros numa caminhada cristã. São parceiros no viver e amar a Deus dia após dia. Nós não estamos aqui para lutar um com os outros, mas nós estamos aqui para andar junto, principalmente com aquela que o Senhor Deus colocou do teu lado, com o teu cônjuge. Deus ama a família, e Deus quer cuidar das famílias, e Deus trabalha um plano e um projeto para a vida da família. Veja lá o versículo 22, o texto que nós lemos. Deu nome o homem a todos os animais domésticos e às aves dos céus e todos os animais selváticos para o homem. Todavia, não se achava uma auxiliadora que fosse idônea. Percebe? Agora o Senhor Deus deu uma finalidade para ele. Adão tem um papel, tem um serviço, tem um trabalho. Adão tem um papel a se desempenhar e a realizar. Qual que é? Dar o nome aos bichos, cuidar dos animais, estar ali do lado. E qual que é o papel da mulher? Ser uma auxiliadora. Ser uma auxiliadora. O projeto Deus viu, no versículo 18, que o homem precisava. E com certeza ele confirma no versículo 20. Realmente, ele precisa de uma mulher auxiliadora, de uma mulher que vai estar do lado dele. Papéis diferentes. Homem trabalha, mulher auxilia o trabalho do homem. Os dois unidos em uma só posição, em um só pensamento, em uma só atitude, caminhando no Senhor e para o Senhor. Agora veja o versículo 24, mesmo Gênesis 2. Vamos todos ler esse texto. Gênesis 2, 24. Por isso deixa o homem
a sua casa, seu pai e a sua mãe, e une-se à sua mulher. Vamos entender um pouquinho mais o texto. Quando nós falamos de família no tempo judaico, no tempo antigo, aqui nesse momento, eles vivem em clãs, tá? Eles vivem em clãs. Sociedade moderna como nossa é diferente, mas aqui eles viviam em clãs. Geralmente o pai, o patriarca, era o chefe daquele clã. Isso fica claro quando nós vemos, por exemplo, a passagem chamada do filho pródigo, que eu gosto mais do pai amoroso, o nome do pai amoroso, mais conhecido como filho pródigo, né? Que o filho mais novo pede os bens para o pai e sai e vai viver, e aí depois ele volta para a sua casa e o pai acolhe ele, né? E acolhe também o filho mais velho ali. Isso é um bom reflexo, uma boa análise de um clã. E aqui ele está dizendo, olha, você, homem, deixa o seu pai, a sua mãe, mas não é abandonar, não é deixar a família de lado, não é que a família não vai fazer mais parte, pai e mãe não vai fazer mais parte da família, mas que pai e mãe vai estar do lado e vai poder até apoiar financeiramente aquela família, aquela nova família. É um novo começo, é um novo recomeço, é uma continuidade da minha família, a família do meu filho. E quando casa, assim também, é uma continuidade. Mas o que está o texto falando então? Que o homem deve deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher. É para ter agora esse vínculo emocional. Porque o homem agora é aquele que detém o poder da autoridade sobre a casa. É isso que ele está falando. Agora, esse homem, percebe que ele fala, o homem deixa a autoridade do pai e da mãe para exercer a autoridade sobre a sua mulher, para exercer a autoridade sobre a vida dela, e essa autoridade é espiritual, mas também ela é o domínio do lar, é aquele que detém o poder de cuidar, é o guardião, é aquele que vai proteger, é o guerreiro da casa, é aquele que tem a finalidade de cuidar. Ou seja, ele está dizendo, você, homem, agora deixa a proteção do seu pai e agora passa a proteger a sua mulher. O papel que Deus quer na família é que o homem exerça a autoridade sobre a família. Que o homem exerça a autoridade de Deus cuidando da família. Que o homem exerça o papel. Mas o que nós temos visto em nosso tempo? E aqui, homens, jovens, prestem atenção nisso, porque vem um alerta, porque nós estamos tão preocupados com a nossa vida financeira, nossa vida acadêmica, a nossa vida profissional, minha carreira de sucesso, e menos preocupado com a família que Deus quer construir através de mim, e menos preocupado com filhos. A cada dia mais os filhos estão chegando mais tarde, porque eu estou mais preocupado com a minha carreira profissional, eu estou mais preocupado com a minha ascensão no meu trabalho, do que com filhos. A ordem dada para Deus não é, vai, faça doutorado, mas a ordem de Deus é, cuide da tua esposa, cuide dela, seja o guerreiro da sua casa, ampare ela no Senhor e multiplicai-os. Deus quer cuidar da nossa casa. É Ele quem detém o poder de bênção sobre nossas vidas. É o Senhor nos coloca como homens e mulheres diante dEle para cumprir o papel de Deus para a sua vida. Cada dia mais, e nós temos visto as estatísticas mostrando que as pessoas têm demorado mais para se casar. Ah, mas pastor, isso é bom. Ok, é bom. Mas por quê? Você pensou por quê? Ah, porque eu quero me realizar pessoalmente. Porque eu quero a autorrealização pessoal. E aí vem aquele ditado assim, você pode ser feliz. Você tem o direito de ser feliz. Mas o teu direito de ser feliz, onde que é?
E felicidade não é direito. Felicidade é opção. Nós devemos nos colocar diante de Deus como aqueles que são instrumentos de Deus para abençoar. E no casamento a gente aprende mais dar do que receber. É uma aliança incondicional, onde nós vamos olhar o outro e ver que aquele agora é alvo do meu amor. Eu falei no casamento da Bárbara, que foi recente agora, que cada um, comparando o copo, né? O copo, cada um é como se fosse um copo de 100 ml. E agora, no casamento, eles recebem um único copo de 100 ml. E agora eles vão ter que dividir, colocar um pouco de cada um. É abrir mão disso. Isso é felicidade. Mas no mundo egoísta, no mundo que quer e está se preocupado com si mesmo, isso não vale, porque eu quero, é o desejo do eu, e não o desejo de fazer o outro feliz, não é o desejo de deixar pai e mãe, de abrir mão daquilo que eu tenho, para assumir o outro. É abrir a mão de pai e mãe, é abrir mão daquilo que eu tenho, da minha segurança, da minha proteção, para assumir a proteção de outro, a segurança de outro. E que nós temos visto homens não querendo assumir responsabilidades. Não querendo assumir responsabilidades. É a síndrome de Peter Pan. Nós temos vivendo isso hoje também. Homens querendo ser meninos. Homens querendo ser meninos e não assumindo responsabilidade de homem. Meus queridos homens, servos do Senhor Jesus, não sejam meninos. Sejam homens. No texto que nós lemos de 1 Coríntios 13, ele fala do dom do amor. E ele fala, no final desse texto, que é o amor que dá. É o amor que dá. É o amor que prevalece, mas é o amor que abre mão de si mesmo por amor. E ele diz, quando eu era menino, pensava como menino. Agora que sou homem, penso como homem. Meus queridos servos do Senhor Jesus, olhe o papel que você tem na sua casa. Olhe o papel que você tem e a responsabilidade que você tem. Amar, caminhar, viver diante de Deus é o nosso papel. É urgente essa responsabilidade, é urgente essa missão de cuidar do outro. E abrir mão. É o que o versículo 25 de Gênesis capítulo 2. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O que significa ser uma só carne e se tornar uma só personalidade, mesmo os dois sendo diferentes, é os dois se despir. É os dois se despir. E não ter vergonha daquilo que é. E não é só fisicamente, é por completo. E não ter vergonha de si. Ora, um e o outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se vergonhavam. É mostrar realmente o que nós somos, o que nós vivemos, e assumir o papel do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 33, fala assim, não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Você quer ter um casamento feliz? Nós vemos vários livros com esse jargão. Oficina de casamento, né? E é bom. Eu recomendo aqui as 5 linguagens do amor para você ler. 5 linguagens do amor. Um livro muito bom. Excelente livro para você ler. Você quer ter um casamento feliz? Marido, ame a sua esposa como a si mesmo. Esposa, respeite o seu marido. Respeite o seu marido. Inclusive tem um livro com mais ou menos com esse título, isso que o papel do homem é amar e o papel da mulher é respeitar. O que a mulher quer é amor e o que o marido quer é respeito. Respeito. Essa pessoa que você tem como cônjuge não é teu inimigo. Não é o teu inimigo.
Pelo contrário, ele ou ela é aquele que Deus quer que você abençoe. Que você seja canal de bênção no teu casamento. Que você seja, homem, aquele que ame a sua mulher. Que você seja aquele que proteja a sua mulher. E você, mulher, que você seja o instrumento de Deus para auxiliar o teu marido, mas para respeitar ele. Quando você está conversando com alguém, você coloca tudo aquilo lá, de errado dele. Isso é honrar? Muitas vezes nós vemos isso. E não no lugar certo, em aconselhamento, mas mais é citado isso para denegrir. Ah, porque aquele traste lá, aquele cara lá, aquela mulher lá, isso é amar? Não é amar. Devemos olhar o papel de Deus para a nossa vida, para o nosso tempo, e olhar o que Deus quer no nosso lar, nossa casa, e temos filhos que vão respeitar, e vão caminhar, e vão ser preparados para assumir um lar, para assumir uma casa, e ser bênção naquele lugar. Nós somos aqueles que detêm o ensino em nossas mãos. O ensino não deve ser na escola apenas, o ensino não deve ser apenas na igreja, mas o ensino é muito mais em nossos lares, nossa casa, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente vive, com aquilo que a gente pega, com aquilo que nós oramos com nossos filhos e lemos as Escrituras com eles, mas muito mais também com aquilo que nós vivemos diante de Deus. O Senhor Deus tem bênção para nossas vidas, para o nosso lar. O lar, o casamento pode ser o melhor lugar do mundo, mas também como pode ser o pior lugar do mundo. O que você vai querer? O melhor ou o pior? É como você vai lidar. Se você ilustrar, se você plantar, se você amar, você vai colher um bom lugar. Se você, mulher, respeitar e auxiliar o teu marido, você vai ter um bom lugar. Agora, se nada disso acontecer, só tem um jeito. Você vai ter um péssimo lugar para habitar. Um péssimo lugar para descansar. Mas que Deus nos abençoe, para que possamos ter um bom lugar de aconchego. Lares abençoados, onde filhos abençoados crescem, e são como instrumentos na mão do guerreiro, como flechas na mão do guerreiro, polidas, trabalhadas, para que sejam assertivas, para que aquela flecha, é como se fosse aquela competição, coloca ali, estica aquele arco e vai certo, porque a flecha é preparada. Mas isso só acontece se o lar é preparado. Mas isso só acontece se há respeito no lar. Isso só acontece se há amor no lar, se há proteção no lar, se Deus está no lar. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor Deus nos ajude, nos auxilie, nos fortaleça, para que o nosso lar seja um lugar de bênção, um lugar de refrigério. Não tente assumir o lugar do teu marido, não tente assumir o lugar da tua esposa. O lugar da tua esposa para a tua esposa, não é para você. O lugar do teu marido não é para você, esposa, é para ele. Deixa ele assumir as rédeas, deixa ele assumir a coordenação, deixa ele assumir o amor na tua casa e te amar. Mas facilite esse amor. Tem mulheres que não facilitam, pelo contrário, complica a amar. Mas que Deus auxilie a cada dia nós nesse tempo. Tem um livro que tem uma frase assim: não tem casamento tão ruim que não possa ser consertado. Mas também ela continua: não tem casamento tão bom que não possa ser melhorado. Que Deus abençoe nossas casas. Se o teu casamento está ruim, tem esperança. Jesus é a esperança. Jesus é a solução. Jesus é o amor. Busca Ele. Busca ajuda com pessoas certas. Se o teu casamento está bom, tenta melhorar. Tenta inovar. Tenta amar mais. Porque a única coisa que nós vamos ficar devendo é o amor. Não tem como pagar. Porque o amor é infinito. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Coloque teu lar diante do Senhor, tua casa. Se você é jovem e ainda não casou, decida a amar, decida a respeitar, decida cumprir com o plano de Deus para a sua vida. Não seja um menino. Homens, não sejam um menino, mas assuma o papel de homem. Assuma o papel de homem. Maridos, não sejam meninos, mas assuma o papel de homem da sua casa, o pastoreio da sua esposa. Ore com ela e por ela. Leia as Escrituras com ela. Ame ela
e caminhe do lado dela a cada tempo para a glória do Senhor Jesus.